Olá, ouvintes, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 10 do Popodcast. Se você está chegando de paraquedas no Popodcast, eu sou o Jelly, muito prazer. Eu levo esse podcast juntamente com o meu amigo John. E aí, meu parceiro? Opa, Jelly, tudo bem? Já complementando um mês já, né, de canal. Um mês não, irmão, 2. Que isso, cara, 2 meses? Hoje é dia 9 de novembro, nós completamos 2 meses de podcast anteontem, dia 7. Muito rápido. Com certeza. Vou complementar novamente, uma grande satisfação, um prazer enorme, né, estar aqui contigo. Sempre, irmão. Só explicando brevemente também, antes de apresentar a nossa convidada de hoje, o motivo de estarmos somente por voz foi por questões de força maior de internet, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham consideração conosco. Então, vamos lá, nossa convidada de hoje, do nosso 10º episódio, a honrada pessoa a ser a nossa convidada do 10º episódio, Aleira Aguiar, tudo bem? Oi, gente, sou eu, presente de aniversário. Pois é. É um prazer estar aqui e estar no 10º aniversário, que é sempre um marco, né? Pois é, com certeza. E então, gente, a Ale, ela é dona da página Winehouse Cursos, é isso? Falei certo? Falou certinho. Excelente. Que ela é sommelier de vinhos, fora várias outras coisas também. Então, vamos começar por aí já. Eu acho já um assunto interessante. Primeira coisa, eu acho interessante perguntar o que é um sommelier? O que faz um sommelier? Então, o sommelier, ele é responsável por toda a parte de bebida alcoólica de um restaurante. Então, assim, não só do restaurante, porque ele também pode montar cartas de vinho, ele pode estar em empresas, em supermercados, em adegas, auxiliando as pessoas na hora da compra. No restaurante, ele é bem próximo do chefe, porque é ele que pensa também as harmonizações, então prato e bebida. Ele que serve os clientes, porque ele é diferente do garçom, ele tá responsável pela parte das bebidas mesmo. Então, assim, quando o restaurante é maior, você tem essas funções, né? Então, basicamente, assim, é a parte de compra e serviço do vinho. Pois é, cara, que legal, né? E, tipo, se sendo sommelier, eu acho que viraria um alcoólatra, porque eu queria provar toda vez e me servir, velho. Mas você tem que provar, você tem que aumentar a sua litragem. Sim. Meu Deus. Não, então, é isso que eu ia perguntar, porque, por exemplo, eu acho que foi essa semana, se eu não me engano, você foi num evento de vinhos, eu tava acompanhando pelo Stories, e, cara, eu vi uma foto que você postou no Stories, os copos, as taças, né, o pessoal bota bem pouquinho. Aí eu fiquei, tipo, cara, deve ser pouquinho, pro pessoal, tipo, não se embriagar, porque eles devem tomar muito desses pouquinho, de pouquinho em pouquinho, o copo enche, né? De pouquinho em pouquinho a gente fica feliz. Mas nos eventos, geralmente são 50 ml que é servido. Assim, esse é o volume padrão. Só que, por exemplo, quando você está num evento de degustação para análise de vinho, você não engole o vinho, então você cospe, porque vai alterar a sua percepção dos próximos. Não, mas então, e tipo assim, como que rola? Por exemplo, se você bebe um vinho, e aí, sei lá, ele, tipo, fica o gosto na boca, né? Como é que faz essa questão de alterar o gosto de um pro outro? Você, sei lá, tipo, bebe água entre os vinhos, sei lá, eu tô falando bem. Não, é exatamente isso. Mas além de você beber água para você limpar, né, o paladar, você tem que organizar o vinho para que você não coloque assim, um vinho que tenha mais características, sei lá, muito aromático, ele é muito alcoólico, na frente. Então, até no jantar, por exemplo, você segue uma ordem. Então, você coloca os vinhos mais leves primeiro e, por último, você coloca os vinhos, né, que tem mais cor, que tem mais álcool, que tem mais aroma. E aí você não atrapalha, porque se você coloca um vinho, por exemplo, muito aromático no começo e depois você coloca um que não é tanto, claro que vai alterar a sua percepção, né? Você vai acabar sentindo mais coisa do que existe naquele vinho. Jelly, eu vou te interromper rapidinho. Oi, irmão. Eu tinha encontrado a profissão, né, o ramo da minha vida, que agora só imagina, cara, imagine provar isso tudo, velho. Nossa Senhora do céu. É que cospe, mano. Pô, eu peguei a primeira matéria e já saí do curso, pô. Não, mas ó, a degustação de sexta, por exemplo, foi uma degustação de vinhos laranjas. Nessa degustação a gente não cuspia, era uma degustação, não era uma degustação de evento, assim, evento real que você dá nota pro vinho. Era só pra conhecer mesmo, sabe? Era um evento pra você conhecer aquele tipo de... aberto ao público, pra você conhecer aquele tipo de vinho. E assim, por exemplo, você tá falando aí, foi aberto ao público. Mas, por exemplo, tem questão de ingresso, porque eu fico imaginando, sempre que se fala de vinho assim, por exemplo, vinho eu vejo como uma bebida bem elitizada, né? Você vê pelos preços também, inclusive. Então, por exemplo, esses eventos, assim, eles sempre têm cara de serem de uma elite, de uma
nobreza, assim. Então, por exemplo, a questão de ingresso, né? Se já cobraria ingresso, e, tipo, qual que é o preço padrão, assim, de, por exemplo, você participar de um evento desse, sei lá. Gente, eu vou ser muito sincera. Primeiro que a minha missão com a Wine, porque eu comecei a beber vinho muito nova. E antes antes de começar a estudar, eu tinha 0 puto no bolso pra comprar. Então, assim, todos aqueles vinhos de prateleira de R$20 eu conheço. Eu sou, sério, se tem alguém que tem legitimidade pra falar de Gato Negro, Marcos James, Cantina da Serra, eu tenho. Então, assim, e hoje, ainda hoje, claro que você sobe o ticket, mas o que eu mostro na página é que você não precisa, por exemplo, gastar 200, 300 reais numa garrafa pra você beber bem. Você consegue beber bem pagando 30 reais numa garrafa, pagando 40 reais numa garrafa. Acho que é a primeira coisa que a gente tem que desmistificar, que vinho não é bebida de rico. E o segundo é que esses eventos, é porque, assim, por exemplo, olha como é legal, olha como é outra coisa que tem que ser desmistificada. O ingresso desse evento custou 130 reais. E assim, mas, vou contar tudo que teve. A gente degustou, foram 10 garrafas de vinho, aí no final, um convidado que a gente acabou virando amigo, foi lá e colocou mais uma na roda. Ok, então vamos contar que no evento foram 10. Teve um de entrada, que foi um espumante, depois teve 9 vinhos. Só que o vinho mais caro custava R$1.500. Então a gente teve a oportunidade de degustar uma garrafa de R$1.500 pagando 130. Só que também teve uma garrafa de R$800, teve outra garrafa. Então, tipo assim, a gente teve 9 garrafas degustadas. E a gente teve a mais cara, custou R$1.508. E depois teve outras mais baratas. E até uma, assim, mais barata de R$80. Então, num evento, você tem a oportunidade de, primeiro que você vai tomar vários vinhos, você vai aumentar a sua litragem, você vai conhecer vários estilos, vários países. Por exemplo, tem vinho nesse evento que não chega muito pra gente. Vinho da Bulgária, vinho da Geórgia. Então, são lugares que, às vezes, você fala, onde fica a Geórgia? Juro, eu falava, onde ficava a Geórgia? Aí eu falei, fica perto do Irã, velho. Eu não sabia. Então, é tipo assim, você começa a aprender sobre outras coisas, sobre outros lugares, a querer conhecer outros lugares. E pra mim, o custo-benefício vale muito a pena. Porque, primeiro, eu sempre falo assim pras minhas amigas, é muito engraçado, eu falo, as minhas amigas são solteiras, eu falo, gente, você tá solteira, vai em evento de vinho. Porque no mínimo você vai achar alguém que gosta de vinho. E já é um passo à frente. E são eventos que não são caros, assim, pelo custo-benefício, sabe? Porque quando que na vida eu vou ter, assim, a oportunidade de falar, beleza, hoje eu vou comprar uma garrafa de R$1.500. Não hoje. Mas num evento desse, você tem a oportunidade de beber uma garrafa desse valor, por exemplo. Caramba, show de bola. Cara, eu tô impressionado. Eu quero muito ir num negócio desse, velho. Cara, eu também achei sensacional. Principalmente porque como você falou, que é como se você fizesse uma viagem, né? Então, cara, isso é muito interessante. Porque vamos supor, acho que eu vou fazer uma comparação muito esdrúxula e muito idiota, mas vamos supor, você falou da Geórgia, por exemplo, da Bulgária. O quanto você não pagaria, por exemplo, numa passagem de avião, que seja, num hotel, etc., pra ir pra esse lugar, por exemplo, pra, sei lá, nem que seja pra ir pra provar um vinho de lá. Só que lá, né? Você gastaria, tipo, muito mais do que, como você falou, ir num evento onde tenha um vinho da Bulgária, um vinho da Geórgia, né? Então, tipo, você, querendo ou não, você tá conhecendo um pouco daquele lugar através do seu paladar, né? Exato. E assim, você acaba expandindo muitas outras coisas. Porque a troca de experiência, quando eu falo, gente, não sei, acho que a gente tá na mesma faixa etária. O que eu vejo é que na vida a gente tem que procurar hobby, sabe? A gente tá lá no emprego, tem gente que sim, que se aventura no segundo emprego, tem gente que se aventura em outras coisas, mas o normal é que a gente vai entrando naquela rotina e que é massacrante, sabe? Eu vejo muita gente nova e gente também com 50, 60 anos, que é a idade dos meus pais, que, sabe, que entra em crise porque não tem uma novidade. Eu falo que o vinho é oportunidade disso também. Primeiro, quando você é mais jovem, você não precisa, você começa a pensar que você pode muito mais, sabe? Nossa, eu comprei uma garrafa da Itália. Nossa, que massa, quero ir à Itália. Nossa, eu comprei uma garrafa de outro. Você começa a querer muito mais da vida, porque você sabe que existe muito mais só dentro de uma garrafa, por exemplo. E aí, quando você ficando mais velho, também vai expandindo os seus amigos, porque igual a gente estava brincando antes, tem não sei quantos seguidores, aí 100 são amigos, 10 são os amigos de verdade. A gente vai limitando muito o nosso ciclo. Então, quando você coloca um hobby que você se dedica, você até isso abre. Então, você conhece novas pessoas, novos lugares, você fica com vontade de viver mais, sabe? Então, acho que o vinho não é só uma coisa, tipo, bebo vinho, mas, tipo, nossa, é o estilo, sabe, meio que o estilo de vida. Nossa, quero fazer muitas coisas porque eu bebo vinho. Eu acho que é mais uma inspiração também. Eu acho isso muito legal, velho. Eu já tenho um pouco desse, já bebo alguns, né? Tipo assim, tô na faixa que você falou dos 20, 30 ali, eu tô ficando nessa faixa aí, né? E, pô, eu tive o prazer de tomar um amigo trouxe um espanhol, um anciano de vinhas velhas, e, cara, me senti nas nuvens, né? Aí eu fui pra comprar, falei assim, quero outro, vou comprar outro. Desisti, voltei pra minha prateleira dos 30.
Mas, João, eu super te entendo. Porque eu também comecei assim, sabe? Quando eu comecei meu curso, eu era a única pessoa na casa do 1 para 2. Assim, de 18, sabe? Tipo, todo mundo lá ou já era aposentado ou trabalhava na área. E tinha, assim, 30 e tantos até 70 anos. E era uma Caraca. galera que tinha outra vivência de vida, sabe? Eu entrei no curso de paraquedas. Então, Eu juro. tipo, ser sommelier é tipo hobby de véi. Na verdade, é uma profissão que tá crescendo muito no Brasil. Só que quando eu fiz o curso, gente, é quase uma década atrás. Tem 8 anos que eu fiz meu curso. Então, assim, o vinho começou a ficar popular nesse pulo. Era de fato uma coisa muito elitizada. Então, quando eu cheguei, ou a galera que já trabalhava com vinho, ou então era uma galera aposentada que já tinha viajado o mundo inteiro e viu no curso, que era um curso de 2 anos, uma oportunidade de se aprofundar. Até porque quem estava dando o curso era a ABS. E hoje, aqui em Brasília, é referência. Eu acho que eu desconheço algum lugar que tenha essa qualidade e a qualidade dos professores que a gente teve. Então era um pessoal muito diferente, sabe? E aí, quando eu cheguei, eu achei que era um curso de 2 meses. Eu não achei que era de 2 anos. Você vai falar, velho, tu pagou e você não viu que era de 2 anos. Gente, eu juro que eu não vi. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei que vinho errado que eu bebi, mas eu não vi que eram 2 anos. E aí eu fiquei muito assustada, porque o professor, quando chegou, ele começou a falar, assim, que era de fato uma pós. E aí ele falou pra gente que a gente tinha uma prova escrita, né, pra você passar de módulo. Eram 2 provas escritas por módulo e tinha uma degustação às cegas. Aí eu falei, beleza, vou embora, beijos, porque eu não consegui dizer se é água ou se é vinho. Imagina fazer a degustação que ele queria. E aí, a degustação era assim, era no copo, era uma taça preta que você não consegue ver nada, gente. Você olha pra taça, você não consegue nem dizer se é branco ou é tinto, então não dá pra roubar. E aí, a primeira coisa que você tinha que dizer é se ele era branco ou era tinto, né, assim, era o óbvio. E depois você tinha que conseguir falar as características daquele vinho. Então, você tinha que falar, qual é a uva, qual era a região, qual era a safra, o teor alcoólico. Isso sem saber nada do rótulo. Se ele era do Novo Mundo ou se ele era Velho Mundo. E por fim, você tinha que chutar qual era a vinícola. Se você também conseguisse chutar qual era o rótulo, maravilhoso. E aí, pra você ver como que é uma coisa que você vai caminhando. No início, eu sempre falo, sério, eu chutava se era vinho, se era tinto ou branco, morrendo de medo de errar. Eu falava, meu Deus, se eu errar até isso, pode me matar. E aí, nas primeiras degustações, eu ficava com muito medo. Aí, até que um dia, eu teve uma degustação, o professor colocou um vinho no último vinho da aula. A gente fez a degustação normal. E aí, na outra aula, era 2 vezes por semana que a gente tinha curso, era a tarde inteira. Ele já chegou abrindo um vinho e falou assim, beleza, eu quero que vocês me falem que vinho é isso. E aí, eu fui a primeira a falar, era o vinho da aula passada, aí todo mundo ficou olhando pra minha cara, falou, mentira, que a cabaça que fez a análise certa. E aí, nesse dia, eu ganhei confiança, sabe? Eu falei, nossa, beleza, que eles têm muito mais litragem. Tem gente lá que eu nem nasci, já tinha 40 anos de idade. Mas você vai aprendendo, sabe? Aí, nesse dia, eu comecei a ter confiança. Eu falei, eu com certeza não bebi mais que eles, mas eu estou sabendo, a gente tá estudando e tá todo mundo junto. E aí foi aí que eu comecei a ter confiança de ensinar pros outros, e falar de vinho pros outros, porque eu me coloquei à prova. Aí falei, agora ninguém me segura. Com certeza, motivação total. E assim, quanto é que, você sabe me dizer hoje em valores, quanto sai um curso desse? Eu já tô botando aqui no orçamento. Então, na época, 8 anos atrás, era a mensalidade, era 400, era R$500, eu acho, 475, era uma coisa assim, 475, R$500. Hoje deve estar bem mais caro, né? O quanto cresceu, assim. Mas eu acho que não, eu não sei se o curso ainda existe, eu não sei se ainda tem o curso. Eu acho que não teve muitas turmas que eu fiquei sabendo, assim, que foi até porque a grade era muito pesada, então você tinha que ter disponibilidade a tarde inteira, terça e quinta. Era tipo de 2 às 6. Muita coisa, né? Nossa, eu ia beber muito, nossa. Mas, assim, você tem que fazer harmonização com comidas e tal. A questão de charuto, vocês também tipo, estudam essa questão? Porque hoje eu meio que aprecio, gosto, né? Não tenho dinheiro suficiente, mas... No curso, nesse curso ele era muito completão. A gente teve uma aula, a gente teve algumas aulas de água. Aí você vai falar, tá sacanagem, não? Gente, teve aulas de água. E as águas são diferentes, real. Sim, sim. Aí eu tenho mais aptidão pra falar. Sério, tipo, muda muito, sabe? A acidez, a felicidade da água. Cabuloso. E os sais. Eu só sei dizer se é com gás ou sem, velho. Mas eu lembro que a gente teve uma aula de charuto também, se eu não me engano. A gente teve uma aula. Ou então, como eles tinham um hábito, eu não sei, eu acho que eu tenho isso em alguma apostila. Eu conhecia um pouquinho, mas não se aprofundou. Mas a gente deu uma passada. A gente deu uma passada por uísque, por drink, até um pouco de cerveja, até um pouco mais aprofundado nas fermentações de cerveja também. Mas não foi assim, sabe? Tipo, não, eu estudei charuto. Eu sei que é básico de diferenciar, mas tirando isso, não entendo muito. Porque eu não fumo, não fumo. Então, meninos, não foi agora. Leo, você tava comentando, principalmente com as falas do John de nossa, eu vou beber muito, não sei o que, eu vou beber muito, não sei o que, eu vou beber muito.
Isso trouxe uma pergunta na minha cabeça. Você antes contou pra gente que você é formado em comunicação, né, aqui pela Universidade de Brasília, certo? E você fez esse curso, né, de sommelier como uma pós. Só que o que acontece? É tipo um curso pra beber, né? E como você falou, tipo, há 8 anos atrás, né? Não sei como que tava a diferença também de pensamento, mas assim, como é que foi tipo, a adesão, principalmente dos seus pais, assim, ou dos amigos também, que seja, das pessoas mais velhas, sei lá, dos seus familiares, com você fazendo, tipo, esse tipo de curso? Gente, é muito engraçado, porque assim, eu sou de Minas, e a minha mãe é da cerveja e meu pai é da cachaça. Ninguém de casa é do vinho, então assim, aqui em casa a gente tem uma parede de cachaça, só de cachaça. E meu pai, de fato, é um apreciador de cachaça, e a minha mãe, cervejeira. E eu não tinha familiaridade com vinho, nenhuma. Só que a minha mãe, ela sempre gostou de receber muita gente, a gente é de Minas, né, então acho que isso é uma característica, assim, de mineiro. Gostou sempre de receber as pessoas, e a minha mãe cozinha muito bem. E eu sempre achei muito maravilhoso, eu ficava encantada com aquele cena de filme, sabe, que mostrava o jantar harmonizado. E eu falo, nossa, isso é muito legal, isso é muito legal. E um dia, buscando na internet, assim, sem motivo nenhum, eu vi que tava abrindo o curso, eu fiz a primeira turma. E eu fiquei louca. Eu falei, quero fazer, preciso fazer. E aí eu lembro que o migué que eu joguei pros meus pais foi assim, gente, ó, até eu me formar tem muito tempo, só que a Copa tá vindo aí. E aí na Copa vão abrir várias vagas, e aí eu vou trabalhar em restaurante, e eu vou ganhar uma grana, e é mais uma oportunidade. De fato, teve oportunidade. Esse migué foi ótimo. Eu nunca trabalhei, assim, na área, assim, restaurante e tal. Já montei umas adegas nessa parte de consultoria, mas de restaurante eu nunca. Inclusive, o meu serviço, na época, era péssimo. Os professores rolavam de rir. Porque eu sempre fui muito palhaça. E aí, na aula, nossa, eu deturpava as regras todinhas. Eles falavam, pelo amor de Deus, você num restaurante vai ser demitido no primeiro dia. E eu nunca trabalhei na área, mas o migué foi esse. E os meus pais sempre tiveram, assim, foram muito tranquilos, sabe? E aí, depois, eu trouxe essa coisa de vinho pra dentro de casa. Então, hoje, meus pais bebem vinho porque eu bebo vinho. E foi, assim, muito tranquilo. Inclusive, depois, até isso, eles foram afinando o paladar, sabe? Depois a gente, foi conhecendo mais sobre cachaça. Antes, meu pai só bebia cachaça. Hoje, ele gosta de ler sobre as coisas de cachaça e de entender o que ele tá bebendo. E foi isso. Pô, eu perguntei no sentido, assim, que tem com o estereótipo da bebida mesmo, né? Assim, mas eu fiquei imaginando, por exemplo, principalmente com a questão de vinho, né? Por ser uma coisa, assim, mais... que não é aquela coisa que você, tipo, bebe pra encher a cara, esse tipo de coisa, passar vergonha na rua, alguma coisa assim. Não ia ter... Pra você encher a sua cara de vinho com um bom vinho, você vai gastar muito mais do que, sei lá, você comprando uma cerveja Pilsen no supermercado. Então, mas você tá fazendo a conta errada, Jay. Porque assim, ó, você tem que pensar que uma garrafa de vinho geralmente tem 12 a 13, 14% de álcool. Uma garrafa. E a latinha tem quanto? Quantos por cento tem uma latinha? 9? Que chega tudo exato. isso. Então, assim, com uma garrafa de vinho, vamos colocar aí a nossa de R$20. Você fica bêbado muito mais rápido que com a latinha. Você passa vergonha muito mais rápido do que com a latinha. Nossa, é um bom ponto. É um excelente ponto. Exatamente, eu acho que, assim, pelo menos aqui na minha casa a gente toma vinho, sei lá, uma vez por semana, 15 dias, alguma coisa assim. Mas quando a gente bebe tipo 2, 3 garrafas. E, rapaz, fica legal, velho. Se tomar cuidado, eu já vi gente que foi acompanhar a gente passou mal. E essa questão, assim, você, enquanto já sommelier, assim, profissionalmente, eu falo, atuando profissionalmente, sei lá, num evento que seja, você já, tipo assim, ficou alterada já e, sei lá, passou vergonha, alguma coisa do tipo? Ou já viu alguém passando? Gente, eu sou rainha de passar vergonha. É? Eu já passei muita vergonha, gente, muita vergonha, assim. Primeiro porque quando eu fazia o curso, eu tava na UNB, né? Então eu saía, quando eu pegava aula à noite pra compensar, porque a minha tarde na terça e na quinta era comprometida por causa do curso. Eu chegava e eu gritava na sala, assim, e eu não sentia que eu tava gritando. E a minha amiga falava assim, Ale, você tá gritando. E teve um dia que a professora parou a aula, porque eu tava falando muito alto, e eu não tava, minha voz já é alta, só que eu tava já levemente embriagada. E eu gritava, assim, como se não houvesse amanhã. Gente, isso aí que eu tô falando, velho. O que eu falei que ia beber e ia ficar bêbado, pois é é. exatamente isso, mano. Porque todo dia imagina dar uma bitoquinha ali, pô, tomar um golinho ali. Qualquer lugar que tu chegasse, ia tá exalando, cara. Ia tá rindo pra todo mundo, contando piada. Não, mas também tem a questão da...
da resistência ao álcool, né? Na verdade, eu não sei cientificamente ou alguma coisa do tipo se isso é real, né? Essa questão real. da resistência ao álcool. Mas então, por exemplo, você enquanto uma profissional de, assim, beber uma bebida alcoólica, né? Que é o vinho. Você pode dizer que você, tipo, já hoje tem mais resistência do que quando estava fazendo o curso. Então, tipo, a probabilidade tipo, de você dar um agafe é menor. Eu acho que é assim, ó, quando eu comecei, não sabia de nada. Então, uma coisa que não acontecia no curso é porque se a gente tinha aula de espumante, a gente só bebia espumante. Então, sei lá, eram 6 espumantes na aula. Você bebia lá seus 50 ml de 6 espumantes. Só que na vida não é assim. A gente começa um espumante, aí vai pro outro, pimba. Aí você vai ter aquela ressaca, aquela vergonha. Você, pra sempre, né? Então, aí quando você começa a beber e misturar, aí você começa a entender que isso não dá certo. Você fala, epa, não dá certo. Aí quando você vai bebendo muito, você bebe na aula e bebe na vida, você aumenta a sua resistência ao álcool, mas você também aumenta a sua consciência alcoólica. E tipo assim, hoje eu sei o que eu não posso fazer. Por exemplo, eu sei que eu sei o que me dá ressaca. Então, mas como que eu descobri? Eu estudando? Não, foi beber. Eu tive que beber muito pra chegar ao ponto equilibrado que eu tô hoje. Pô, isso é bacana. Então eu sempre falo, por exemplo, às vezes o que funciona pra mim pode não funcionar pro John, por exemplo, sabe? Eu sei que eu não posso fazer mistureba de uva. Então, não é nem tanto teor alcoólico, é uva. Se eu começo, eu não posso ficar brincando de branco e depois de tinto. É sempre assim, se eu vou ficar no branco, eu fico no branco, se eu vou ficar no tinto, eu fico no tinto. Agora, se eu começar a misturar, eu sei que vai dar ruim. Meu Deus, e eu tava pensando em mistura de, tipo, vinho com cerveja e uísque, ela tava falando só da uva, mano. Pelo amor de Deus, sim. John, vou te dar um conselho. Não mistura vinho com nada. Porque, assim, a vez que eu misturei, eu fui... Sério, gente, é real. Essa história é vergonhosa, mas eu vou abrir pra vocês porque é o 10º episódio. Saí para beber. Eu não sou uma pessoa que saiu muito essa coisa de ir pra bar. Mas esse dia eu saí pra um bar. E aí saiu eu, meu namorado e um amigo nosso. E aí taca de bebida. E foi vinho, e foi vodka. E aí eu lembro de estar no banheiro e foi a minha última visão. Ok. Daí, guardem essa história. Aí você fala, ok. Eu tinha saído, e aí tava todo mundo muito bêbado. E aí meu namorado voltou pra minha casa e eu tinha acabado de começar a namorar com ele. E ele começou a chamar a minha mãe. E ele virou assim, cadê a Alessandra? Aí minha mãe, oi? Como assim, cadê minha filha? Você saiu com a minha filha? Cadê a minha filha? Isso na madrugada. E ele também tava muito chapado, tava muito bêbado. E a história dele não batia. E aí saiu ele, minha mãe e meu pai pro bar que a gente tava. E aí os funcionários do bar falaram assim, não, mas ele saiu com a garota. Saiu com a garota e com outro rapaz. E ele não conseguia lembrar onde a gente tava. Tipo, ele tava... E nisso chamaram a polícia. Nossa. E a polícia começou a interrogar ele, porque a história dele não fazia sentido. E tinha só um pé do meu sapato dentro do carro. E começaram a perguntar ele. E ele tava tão mal que a gente já tinha misturado vinho e todas as outras coisas. E a história mudava de 5 em 5 minutos. E os funcionários do bar falavam, não, mas ele saiu com a garota. E a história, enfim, a história foi crescendo. Só que nisso a minha irmã, já muito desesperada, né, também colocaram no Facebook na época que eu tava desaparecida. E isso, tipo assim, eu tinha primos acordados, assim, em Minas, Belo Horizonte, também em outros estados. Aí já pronto, a Alessandra tá desaparecida. Porque eles viram no Facebook a minha foto desaparecida. E nisso a minha irmã já tava... Minha mãe ligou pras minhas amigas e já colocou todo mundo preocupado. Tipo, a Alessandra tá aí? Aí as minhas amigas, tipo, a Nina, não tinha Alessandra. E nisso eu já acordou a família inteira. Porque já tava todo, ai meu Deus, o que aconteceu com ela? E a madrugada fora, passando, né? Madrugada passando. Daí, aí tá. Aí até que começaram a se juntar as histórias. O álcool foi passando, as histórias foram tomando forma. Eu lembro que, tipo assim, 7 horas da manhã, meu pai e minha mãe, viaturas, e meu pai dá um grito, Alessandra! E estava eu, no estado lastimável, vomitada, com um amigo, tipo, a gente tava numa lixeira de uma escola aqui de Brasília. Gente, sério, a gente tava muito bêbado. Aí, tipo assim, meus pais me acharam uma lixeira, gente, sério. Isso é mais vergonhoso que isso, não existe. Tudo por causa da mistura. E aí, virou essa confusão. Eu sei que, tipo assim, depois cada um conta a sua versão. É muito se beber não casa, sabe? Porque teve um que foi me procurar nos códigos da vida, porque acharam que ele tinha me matado, jogado no outro. Aí tem as versões dos policiais, que começaram a mandar mensagem pro meu WhatsApp, porque meu telefone também, óbvio, acabou a bateria. Não seria uma boa história se o celular não acabar a bateria. Aí tem o quê? A versão dos garçons que me viram arrastada. Tem a versão do meu amigo que tava junto. E depois eu descobri que a gente tava muito mal, aí que ele falou que ia comprar Gatorade, e depois ele esqueceu onde a gente tava. Gente, eu sei que é tanta bagunça, tanta versão, que dá pra fazer um filme da história. Por isso que eu digo. Depois disso, você ganhou o certificado de sommelier. Depois disso, eu falei, ok, estou graduada.
posso ir pra vida. E acho que foi uma das histórias mais humilhantes, assim, que estou aqui abrindo pra vocês com exclusividade. Caramba. velho. Se não passasse no curso de sommelier, dava pra pegar um diploma de o melhor PT. Sério, eu tô concorrendo. Mas bebida sempre dá umas histórias. E vinho dá umas histórias muito loucas. Ale, mas olha, tava falando a questão de misturar. Eu não estudo muito essas coisas de harmonização, não. Eu, tipo assim, vou muito pelo meu paladar. Eu tô gostando, bebo, assim, eu sou um fãzão de uísque, de verdade, e de vinho. Normalmente, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, são 3 pessoas, né? A gente se reúne e a gente tem um costume que a gente não buscou em lugar nenhum, só virou um costume nosso de, por exemplo, a gente chega, começa a conversar, toma uma cerveja, toma algumas garrafas de cerveja, come alguma coisa, janta. Depois da janta, a gente tá conversando, toma o vinho. E no final de tudo, quando tá acabando a conversa e tal, a gente toma o uísque. A gente mistura. E virou uma, não sei se tradição, mas virou cotidiano nosso, sabe? Parabéns pra esse fígado maravilhoso que consegue processar. Total flex. Sério, eu preciso aprender. Mas pra você ver, né, como é de pessoa. Se eu fizer essa mistureba, certeza que no outro dia eu não existo. Só a alma. Agora você já consegue. Então, vai de pessoa a pessoa mesmo. Se eu faço uma mistura dessa, no outro dia eu tô no campo da esperança. Não tem como. Mas o Jelly mesmo, assim, uma vez a gente estava aqui, eu ofereci para ele um pouco de uísque, mas se for deixando, eu tenho esse costume até da cachaça, você falou no início, eu gosto muito também, mas hoje não é não sei, a coisa que eu mais gosto, mas misturar um uísque com vinho, acho que é de lei, pelo menos Nossa. comigo, né? E eu não tenho esse problema. Mas legal, agora eu vou ficar pensando isso na cabeça e passar mal. Fala que não vai dar certo, eu vou passar mal. Cara, pois é, eu sou muito. É porque eu não tenho o costume muito de beber, assim, também, né? Então, por exemplo, essa vez que o João tá contando, cara, a gente tomou, acho que foi um dedinho de uísque na casa dele. E, cara, eu já saí meio assim, tipo, cabeça meio pesada já. Mas o efeito do álcool é tipo assim, por exemplo, a mulher, assim, eu não sei, é bem biológico, mas eu sei que a mulher, por exemplo, tem menos concentração de gordura, ela tem mais concentração de gordura corporal do que o homem. E o álcool não é absorvido pela gordura. Então ele fica mais na mulher ele fica, ele vai Mais na pra, corrente. isso, vai pra corrente sanguínea. Então o efeito é mais forte. Então tem essa coisa também. Pessoas mais velhas, por ter menos água no corpo, e aí ela fica mais sensível ao álcool também. Então é biológico. Pessoas, tipo assim, gente que tem sobrepeso também, às vezes não fica tão bêbado. Ah, isso é bacana. Há uma referência também para os nossos ouvintes que gostem de animes. Toda essa biologia, essa parte que a Ale está contando aí agora, é explicada muito bem por um desenho chamado Cells at Work, que é um anime que tem na Netflix, que é muito legal, eu recomendo, inclusive. Olha só, até anotei. Pois é. A história passa no corpo de uma pessoa que a gente não sabe quem é, e as células são pessoas desenhadas, né, e ficam trabalhando. Aí, tipo, mostra o que cada célula tem que fazer, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, etc. Assim, é muito interessante. E tem essa parte também que o corpo, né, a pessoa dona do corpo, ela ingere álcool e aí mostra tudo o que acontece no corpo da pessoa com o álcool, né, na corrente sanguínea, esse tipo de coisa, o que as células têm que fazer para levar o álcool para transformar glicose, esse tipo de coisa. Que massa. Ó, dica pro Enem. Se você vai fazer Enem, Exatamente. hashtag Enem do vinho. Exatamente, cara. Você aprender bebendo e aprender vendo desenho é a melhor coisa que tem. Eu não gosto Exatamente. de velho, mas eu vou assistir isso aí, velho. Eu também já fiquei curiosa. Cells at Works. Células ao trabalho em inglês, né? Muito legal. Ale, Diga, John. não, só reportar a questão da comunicação. Hoje você vincula a questão da degustação de vinho à sua formação, certo? Ou você também faz outras coisas e dedica seu tempo maior a outro ramo também? Então, assim, a página acabou, eu trabalho na área de marketing, e aí eu tinha muito mais clientes. E aí eu percebi que se eu quisesse fazer a página ir pra frente, fazer a página prosperar, ela tinha que ser o meu principal cliente. E aí eu passei alguns clientes para alguns amigos, né? Dei aquela separação de obrigações e de contas, e coloquei a Wine como a minha principal conta, apesar que ela não me
no digital ela não me dá retorno, porque ela me dava retorno no físico, assim, antes da pandemia, porque eu conseguia dar curso em casa, era ótimo, e eu tinha fechado uma parceria com um restaurante aqui em Brasília. Aí logo que a gente tinha fechado a parceria, veio a pandemia, e aí meio que caiu por terra. Mas a ideia é levar levar a degustação para o digital também. Então, esse é um ponto. Mas hoje não é minha fonte de renda. Minha fonte de renda é a comunicação, né? Então, eu faço toda a parte de estratégia, de mídia, de tráfego, e é isso. Ah, bacana. Legal, já tô seguindo, velho. Já quero ver essas dicas aí, porque tô vendo que eu tô bebendo tudo errado. Tô me lascando. Mas sabe o que é legal? Assim, é o que eu sempre falo. Eu sempre falo mesmo porque é aquelas considerações que a gente vai aprender. O porquê que eu acho. Não acho que as pessoas têm. Não que a pessoa tem que fazer um curso e, ai meu Deus, ela tem qualquer coisa. Não é isso. É porque se você só bebe, beleza, eu sempre falo que você tem que aumentar a litragem. Você tem que aumentar a litragem. Pra você conhecer de bebida, você tem que beber. Olha que coisa ruim, né? Você tem que beber. Só que se você bebe sem direcionamento, você não consegue analisar o que você tá experimentando. Então, o que eu vejo, eu tinha feito um post falando sobre degustação às cegas. E todos os comentários eram de gente falando assim, eu tenho vontade de participar, mas tenho certeza que não ia acertar nada. Aí eu falo, porque antes de você começar a querer acertar uma coisa assim, é igual eu, quando eu comecei a beber, eu errava tudo, eu ficava em dúvida se era tinto ou se era branco. Você tem que ter pelo menos uma base de conhecimento. Você tem que saber analisar um vinho. Não tô falando que é uma coisa difícil, porque não é difícil. A análise do vinho, ela é muito fácil. Ela é bem fácil. Quando você sabe fazer, você faz em 5 minutos. Mas você tem que saber fazer. Por quê? Porque você vai conseguir comparar. Tem muita gente que fala assim, nossa, eu não sei porque eu gosto desse vinho. Tipo, eu não sei porque eu não gosto desse vinho também. Então você tem que conhecer o seu paladar pra você saber o que você vai procurar. Então, às vezes, as pessoas falam assim, porque eu não sei fazer uma análise difícil. Não precisa. Se a pessoa virar e falar assim, Lê, eu não gosto dessa sensação de aguar a boca. Aí eu falar, beleza, você não gosta de vinho ácido, porque é a acidez que faz a gente salivar bastante. Lê, eu não gosto dessa astringência em boca. Beleza, eu não vou te indicar um vinho tânico, porque eu sei que o tanino que faz a boca ficar com essa sensação de astringência. Então você tem que me apontar o que você gosta e o que você não gosta pra eu saber direcionar. E nem o mínimo as pessoas sabem. Então eu acho que é trazer esse olhar, sabe? Você não precisa ser um expert, mas você precisa conhecer aquele básico e é muito divertido, sabe? Tipo assim, é muito divertido. Porque quando você consegue fazer uma análise, depois você quer ficar analisando tudo. Você pega até o refrigerante e cai as lágrimas do refrigerante. Aí eu falo, meu Deus. Cara, pois é. Isso é muito interessante que você tá falando, porque eu tenho essa filosofia também de que tudo que você quer fazer, acho que você tem que ter esse certo conhecimento básico pra ser melhor, né? E não é necessariamente assim, sei lá, coisas profissionais ou alguma coisa do tipo, né? Por exemplo, igual, eu gosto de correr, né? Agora, inclusive, hoje foi o dia que eu voltei a correr, desde mais ou menos do início da pandemia eu parei de correr, por abril, por ali, comecei a voltar hoje, e eu tava correndo já tinha uns 4, 5 meses direto, eu corria todo dia, de segunda a sexta, né? Menos finais de semana. E é uma coisa, por exemplo, é um hobby, é uma coisa que eu faço pra, sei lá, me manter saudável, algo do tipo, não é alguma coisa que eu, sei lá, vou me profissionalizar, vou ganhar dinheiro em cima disso, não. Mas, a partir do momento, eu comecei totalmente leigo, porque, tipo, é só uma coisa, você pega, calça um tênis e começa a correr. Mas a partir do momento que eu parei, estudei um pouco, tipo, forma de pisada, forma de respirar, esse tipo de coisa, você vai agregando mais valor mesmo no seu exercício e tudo mais, que faz com que seja muito mais agradável, muito mais divertido e etc, né? Com Jenny, certeza. deixa eu fazer uma observação aqui, velho. Porque eu não sei, a gente tava conversando de bebida, eu acho que eu já bebi demais. Porque tu começou a falar agora de correr, aí sabe o que eu fiquei imaginando? Do nada, eu fiquei, cara, ele começou a correr, ele bebeu antes de começar a correr. É o quê? Caralho, ele tá bebendo antes de correr, mano. É o quê, irmão? Não, cara, eu só corro. Cara, inclusive correr depois de uma noite que você bebeu não é tão legal. Pelo Você menos fala no dia seguinte? exatamente, cara. Eu tinha essa mania, né? E faltava morrer. Meu Assim, Deus. o álcool, ele desidrata. Então, assim, quando você acaba de beber, você está desidratado. E aí, no outro dia, quando você vai praticar um exercício físico, logo, você bebeu à noite, aí pela manhã você vai pra academia, você vai correr, você já leva a desidratação do dia e com o exercício físico você vai ficar ainda mais desidratado. Então, você fica, às vezes dá tontura, dá náusea, a pessoa passa mal o dia inteiro, porque tá faltando água. E ela tá intoxicada.
Cara, pois esse fato da desidratação, eu tenho muito, eu sou muito, né, quando eu faço qualquer tipo de exercício. Então, uma dessas coisas também que eu aprendi com a corrida, e por causa do metabolismo e tudo mais, que também é de pessoa para pessoa, é justamente essa questão de você saber o quanto se hidratar para correr o tempo e a quilometragem que você vai correr, né, dependendo. Então, tipo, agora eu tô voltando para os 5 quilômetros, né, quando eu parei de correr, eu tava correndo quase 10 quilômetros por ali, sem cessar. Aí hoje eu voltei, mas voltei mais lento, voltei por 5 quilômetros em meia hora e já comecei a fazer. Eu corri hoje, agora são quase 10 horas da noite, eu corri 6 horas da tarde e eu tava me hidratando desde meio-dia para poder correr 6 horas da tarde, porque eu sou muito, então tenho que me hidratar muito. Então é mais uma coisa também que o conhecimento agrega, né? Mas você até começa a trilhar um caminho, né? Porque quando você é leigo de tudo, você fica meio perdido. Aí a partir do momento que você tem uma âncora, aí você consegue ir seguir alguma coisa, seguir um objetivo. Eu acho que em tudo que a gente faz. Principalmente em hobbies, né? Porque a gente acha que hobby, por exemplo, eu adoro fotografia. Não é só você tentar pegar, colocar, dar um clique e pronto, na máquina e você tem uma boa fotografia. E já que você gosta, fica mais fácil de estudar, porque você gosta daquilo. Exatamente, com certeza. E ainda a fotografia, se não fosse algo a ser estudado para, né, não teria tantos profissionais aí sendo almejados e cobrando bastante, um preço bastante elevado, né, para fazer determinados ensaios, esse tipo de coisa, né. E falar nisso também, essa questão assim de, por exemplo, você agregar, como é que você valora o seu trabalho com a sua experiência ou alguma coisa do tipo? Então, assim, nessa parte de quando eu fazia curso no presencial, na verdade era muito engraçado, porque os primeiros cursos que eu dei, meus pais bancavam. E aí meu lucro era de 100%, apesar que eu não cobrava quase nada, porque eles compravam os vinhos. E aí eu percebi que aquilo não ia pra frente, né? Porque, beleza, alguém me dava os vinhos, eu ganhava o dinheiro todo, e eu sei que era só uma forma de me ajudar, porque, sei lá, né? Porque eu ganhava meus 600 reais lá em estágio. Então, eu entendo isso. Aí depois eu comecei a pensar que, por exemplo, os vinhos que eu colocava, eu sempre colocava vinho de maior qualidade. Então eu não colocava vinho peba. E aí isso eu levava em consideração. E levava em consideração também o tamanho do grupo. Porque se tinham mais pessoas, aí dava pra você diluir o valor. Se tinham menos pessoas, as minhas pessoas tinham que pagar pelo valor. Porque as garrafas, elas estão ali. Então tem que pagar pela garrafa. E a outra coisa que eu comecei a pensar era que isso foi até uma coisa... Quando eu dava curso, eu não achava certo você chegar e falar a coisa mais superficial do mundo. A coisa mais bobinha, assim. Porque eu acho que quando você explica um pouquinho de bioquímica, não é que é chato, mas quando você explica, assim, o que tá acontecendo, o tipo de fermentação, a pessoa começa a ter noção do que ela vai experimentar depois. Então eu sempre fazia questão de trazer uma parte de bioquímica. E a coisa mais legal que eu trazia era um percurso de aromas vindo da França. E que era muito legal, acho que era assim, era quase tão auge quanto a degustação. Porque antes de começar a degustação, eu fazia o percurso de aromas com todo mundo. Que era assim, é um kit que tem os aromas do vinho. E geralmente uma das grandes dificuldades dos meus alunos era identificar aromas. Então, eles tiravam os frasquinhos, né? E eles tinham que tentar adivinhar o que eram. E eles ficavam muito empolgados. Então, quando chegava na degustação, eles estavam assim, a 1000 por hora. E era muito legal. Então, hoje, tipo assim, a dificuldade é de tentar trazer essa experiência pro digital. Então, ainda não tem um valor, assim, pra isso. Tanto que vai ter ainda a primeira turma de degustação, que vai ter a primeira coisa que a Wine vai, de fato, sei lá, colocar para vender, porque a página nunca vendeu nada. Vai ser a turma de degustação agora em novembro, porque tem muita gente pedindo. Então, é engraçado que as pessoas vão vendo os conteúdos, né? Elas vão vendo, elas vão entendendo que a gente tá passando conteúdo de qualidade, elas falam, mas como que faz isso? E por mais que você explique nos posts, explique nos stories, elas precisam daquela aula. E aí, muita gente começou a sentir necessidade, eu falei, não, então bora abrir. E aí, agora em novembro, eu quero abrir uma turma de degustação. Ah, que legal. Uhum. Aí, ó, John, já pode entrar, pô. Muito me interessa, muito, muito, muito. Mas sabe por que é legal? Assim, só não é nem falando assim. É porque as pessoas acham assim, que para aprender a degustar um vinho, você precisa de muito tempo. E eu provo para as pessoas que eu consigo ensinar todo mundo. Eu consigo ensinar, tipo assim, em 2 horas e meia, eu consigo ensinar todos os quesitos, todos, de análise de vinho. Todos, 100%. 100%. Porque eu já fiz essa prova, eu já fiz esse teste. Todo mundo que faz a aula, no final, sabe analisar um vinho. Porque eu explico a ficha de cabo a rabo. E não só explico, mas eu mostro como você identifica cada ponto. E essa é a diferença. Então, assim, quando eu viro e falo, cara, não, beleza, vamos identificar a acidez? Como você identifica a acidez? Igual eu falei pra vocês. Muita gente não sabe a ação de acidez na boca. O que é acidez na boca? É salivação. É simplesmente você observar e você falar, cara, eu tô salivando? Tá, eu estou salivando muito ou pouco? Mas o que é o oposto da salivação? É o tanino. O que o tanino faz? Se
a acidez faz salivar, o tanino é o oposto, ele vai secar. Ah, minha boca tá ficando ela mais seca ou tá ficando mais molhada? Aí você começa a analisar essa parte do corpo do vinho. Olha só que, sabe, uma coisa vai levando a outra. Às vezes, você nem precisa beber o vinho para você saber se o vinho é ácido. Se o vinho é brilhante, geralmente é um vinho ácido. Então, só de olhar, você já fala, esse tem acidez. Então, uma coisa vai levando para outra, e no final você fica, voilá, era aquilo que eu esperava. É muito legal, gente. Sério, eu sou empolgada porque é muito legal. E tem a questão do pessoal ficar, tipo, coloca na taça, roda ali e tal, e dá aquela cheirada, né, no vinho e tal. Tem. Eu, tipo, não sei nada do que é aroma, do que é aquilo ali, o que eu tô sentindo. Mas depois de um tempo que você começa a degustar, você começa a tomar, você começa a entender quando, tipo, o que você já espera quando tomar, já tem uma certa noção do que você vai sentir, né? Só pelo cheiro. Ou não, eu tô viajando na ideia. Não, tudo. É porque às vezes você tem um vinho que ele é muito aromático no nariz e ele já não é tão aromático em boca. Mas o contrário também pode acontecer. Nossa, você tem um vinho super aromático na boca e no nariz ele não é, ele é mais fechado. Então, mas você consegue analisar, por exemplo, essa coisa do visual, do olfativo e do gustativo. Você consegue fazer essa análise e no final falar, nossa, esse vinho, ele de fato ele segue essa linha de raciocínio, sabe? Ele não muda tanto. Então você consegue, essa coisa do aroma, você consegue sim descobrir. Inclusive, os grandes profissionais, os grandes críticos, eles falam que os aromas no nariz valem muito, muito mais do que os aromas em boca, sabe? Tipo assim, é a parte da degustação que é a mais rica, porque é onde você descobre muita coisa. Apesar que na boca você tem mais pontos, porque você tem mais coisas que você vai analisar, né? Mas no nariz, há sempre a experiência que todo mundo fala, nossa, que incrível. É bem no nariz. Caramba. Eu tô pensando aqui, vem meu amigo, negócio de nariz, quero beber, filho, bota na boca. Meninos, mas olha que legal. Nessa degustação de sexta, a gente era só vinhos laranjas, né? E aí era tipo assim, são vinhos, inclusive são coisas que a gente relembra, coisas que a gente acaba aprendendo nesse tipo de evento. E aí o Cláudio, que estava fazendo a palestra, falou assim, porque é muito interessante você descobrir o tempo de maceração, que é quanto tempo a uva ficou em contato com a casca. Porque esse é o sinal que você sabe se o vinho vai durar, se não vai durar e tal, a qualidade das uvas. E aí tá, beleza, começou a degustação. Aí quando chegou na nossa terceira, tinha vinho lá que ele nunca tinha provado. Então, ele já tinha provado alguns, mas não todos. Acho que 3 ele não tinha provado. E aí, quando chegou em um vinho que ele não tinha provado, ele falou, cara, esse vinho tá no lugar errado. Porque o vinho, gente, parecia um perfume. Eu acho que foi um dos vinhos mais aromáticos da minha vida, da minha vida inteira. Eu fiquei com vontade de tomar um banho na taça. E é muito incrível como um vinho consegue trazer muita coisa, sabe? Não só de aroma, mas como memória afetiva também. Às vezes você cheira um vinho e fala, nossa, isso aqui tem cheiro da casa da minha avó. Por quê? Casa de vó tem madeira. Aí você fala, nossa, tem a madeira da casa da minha avó. Ou então, isso aqui lembra a época da fazenda, sabe? Então Caramba, isso é muito legal. é muito A legal. gente vê mais isso com relação à comida mesmo, né? Por exemplo, tipo, você come alguma coisa, mesmo que, sei lá, que seja de um restaurante, mas que você sente isso, né? Mas agora é a primeira vez, se eu não me engano, que eu estou ouvindo sobre a afetividade com vinho, cara. Isso é muito interessante, muito legal. E faz todo sentido, na verdade. Eu acho que é só porque eu não tinha pensado mesmo sobre isso, né? E porque geralmente, se a gente para pensar, a gente não repara, sabe? A gente tá fazendo tudo tão automático que às vezes o cheiro, eu vejo que a maior deficiência dos meus alunos é na questão de cheiro. E cheiro é você parar e observar aquilo. Então você fala assim, nossa, peraí, eu tô colocando a pimenta do reino na minha comida. E aí você tem que parar e sentir o cheiro da pimenta do reino, porque é esse cheiro que tá no vinho, não é outro cheiro. Então se eu virar e falar assim, meninos, esse vinho tem muito cheiro de violeta. Aí você fala, mas eu não conheço violeta. Você não tem como sentir uma coisa que você não conhece. E na comida, a gente sempre tá comendo. Então a gente tem, sei lá, o tempero de vó. A gente presta atenção nisso, né? O tempero da minha mãe, o tempero de não sei o quê. Agora o aroma, às vezes a gente não para né? Igual a palavra fala, é reparar, né? Parar e olhar, parar e Exato. sentir. Então é muito importante isso. Você aprende até, sabe, você aprende sobre você quando você vai analisar um vinho. Às vezes é mais sobre você do que sobre o vinho. Legal. Profundo. E eu tenho uma pergunta também, que eu acho que já tava lá do começo, eu já tinha esquecido, porque a gente falou de tanta coisa agora que eu relembrei. Você já chegou a viajar, ou tipo, pretende viajar para alguns países, sei lá, Itália, por exemplo, ou enfim, algum outro país, por causa do vinho? Já viajei, mas não tanto quanto eu gostaria. E pretendo também. Para onde você já foi? Essa parte da América Latina já fui. O que eu ainda não fui, o Uruguai. Mas quero muito. Inclusive, nessa degustação, eu conheci um senhor que chama Ari, que faz enoviagens. Então, a profissão dele é levar as pessoas
pessoas para Argentina, para o Uruguai, para o Chile. E é o que eu ainda não conheço aqui, o Uruguai. Mas quando a gente fala assim, não conheço, na verdade, até o que você conhece, você não conhece. Porque a Argentina tem como você fazer uma viagem diferente a cada vez que você vai. Chile, então, nem se fala. Chile, você precisa de uma vida para conhecer todas as vinícolas. E as regiões, que muda, né? Tipo assim, em cada região você tem um vinho totalmente diferente. No Uruguai, ele falou que 5 dias no Uruguai você já conhece bem. Mas, por exemplo, a Europa tem muita vontade, porque cada pedacinho da Europa você faz um vinho totalmente diferente. Totalmente diferente. É o que a gente fala, que a gente chama de velho mundo, e são as grandes denominações de origem. Quando a gente vai comprar vinho do velho mundo, por exemplo, a gente não olha a casta. Assim, nossa, eu vou comprar, por exemplo, quando a gente vai comprar um vinho brasileiro, um vinho chileno, argentino, você fala, beleza, é um Malbec. Nossa, é um Cabernet. Você compra pela uva. Lá não, você compra pela região. Nossa, é região de Bordeaux, então eu vou comprar, é região de Piemonte, então eu vou comprar daquela região. Então é até diferente a forma que você compra. Que bacana. Gente, vinho é o mundo. Quais os vinhos, assim, que hoje eu acredito que você tenha preferência? Você fala assim, nossa, esse vinho aqui, pelo menos uma vez por mês, alguma coisa assim, eu tenho que ter, eu tenho que tomar ele. Por exemplo, na América Latina, eu gosto muito dos chilenos enfim. Tem preferência ou não? Ou você ainda está diversificando muito? Então, eu sou meio doida, assim. Às vezes eu fico. Às vezes não, geralmente eu fico doida de alguma coisa. Teve uma época que eu tava doida de vinho português, eu só bebia vinho português. Aí depois eu fiquei a doida do vinho italiano. Aí teve uma época que eu fiquei a doida do Riesling, que já é uma casta, e aí eu queria beber os Rieslings mais diferentes do planeta. Então, assim, eu vou indo pelo. Sabe, eu quero pesquisar muito sobre, sei lá, sobre tal tipo de bebida. E aí eu começo a beber muito. Agora eu tô dando uma olhada para vinho brasileiro. Então, antes eu bebia muito vinho que tem grande distribuição, né? Que a gente tem grande distribuição Aurora, a gente tem grande distribuição, por isso é ótimo. Caso Valduga, a gente tem Miolo, Salton, todas essas você tem grande distribuição. E aí, pela primeira vez, eu comprei vinho direto do produtor. Então, agora eu tô querendo conhecer as vinícolas familiares do Brasil e que elas não têm grande distribuição. Então, você tem que comprar diretamente com elas. Aí, esse tá sendo o meu novo hobby, conhecer essas vinícolas e comprar vinho diretamente com os produtores, que é bem divertido. E sai muito mais caro ou não? Mais em conta? Eu acredito que seja bem mais caro. Tipo que tá na moda agora, a questão da cerveja artesanal. Se você for comprar de um cara que produz na sua cidade assim e não coloca esse produto no mercado, ele vende por uma facada. Mas sabe quando a gente vai comprar vinho? Essa é até uma dica legal para todos os seus ouvintes. Quando você Por compra favor. vinho, a gente olha assim, você não olha pro catálogo como inteiro. Você entende que existem os vinhos de entrada e depois tem os Gran Reserva da vinícola. E aí, pros vinhos de entrada, geralmente são vinhos mais baratos. Então, assim, você tá pagando R$49, R$39, que é o preço que você paga por um vinho de entrada no supermercado de um restaurante. Só que o que o produtor recebeu foi um valor muito menor, porque ele vendeu a quantidade. Então, fica meio que elas por elas. Só que você tem que pensar que você tá tendo acesso a um vinho que geralmente você não tem. Então você, sei lá, paga R$10 a mais por isso, não é tão mais caro. Agora, óbvio, se você for comprar, né, um Gran Reserva, que é tipo assim, a última linha de uma vinícola, por exemplo, eu comprei o Gran Reserva dessa vinícola, que era em 2005, e não era tão caro. Eu paguei R$99, mas eu tô pagando R$99 por um vinho de 2005, brasileiro, e que não tem distribuição. Isso é muito legal. Caramba, barato. Mas Barato. Pô, impressionou, tem que passar esses contatos aí. Gente, chama Casas do Vale. É porque, tipo, eu posso falar que foi a primeira vinícola que eu comprei. E, inclusive, eu comprei vários vinhos de lá, já experimentei um, que é delicioso. E que vale muito, que muita gente fala assim, vinho brasileiro não presta, sabe? É o que a gente escuta muito. Ou então me perguntam, vinho brasileiro é bom? Gente, vinho brasileiro é excelente. A gente não fica atrás de nenhum país, em nenhum país mesmo. A qualidade dos nossos vinhos são esplêndidos. Dos nossos espumantes, a gente tem fama de espumante, né? Porque a gente tem um solo perfeito para fazer espumante. Isso é um outro ponto. São super premiados lá fora. Tipo assim, briga feio com espumantes famosos de outro lugar do mundo. Briga feio, assim. E às vezes ganham. E muita gente não sabe. E não é só o espumante. Agora a gente também produz uns tintos muito maravilhosos, muito maravilhosos. E principalmente quando você vai entrando, né, mais a fundo dentro da vinícola, aí você vai pagando até mais caro, mas você conhece o ouro daquela vinícola, você fala, meu Deus, tem gente que fala que nem acha que é vinho brasileiro. Mas gente, valoriza o Brasil. Pois é, essa síndrome de eurocêntrico aqui no Brasil é complicada, né? Tipo, só o de fora que é bom, o nosso não. Olha essa história. Essa história é engraçada. Estava dando um curso e nesse dia eu tinha 2 turmas. E era o mesmo curso. E aí Aí a primeira turma, eu falei, não, já que eles fecharam primeiro, eu vou dar preferência pra eles. Aí eu falei, gente, hoje a gente vai abrir a degustação com espumante e vocês podem decidir. Eu tenho aqui um espumante francês e tenho um espumante brasileiro. Só que o brasileiro era feito pelo método Champenoise, que, assim, eu acho melhor, sabe? É o método tradicional, que é bem diferente do método Charmat. E o francês era o método Charmat. Aí eu dei pra eles, eu falei, gente, vocês escolhem brasileiro ou francês. Todo mundo
mundo falou, nossa, francês, com certeza. Ai, vamos de França. Eu já tô me sentindo rica, eu já tô lá na Torre Eiffel. Eu, ok. Abri o espumante, ok. Acabou a aula, fui pra outra aula. Gente, quando eu abri o espumante brasileiro, que fazia muito pouco tempo de distância. Então, assim, era praticamente uma degustação comparativa. Cara, nossa, ele dava um banho naquele francês. Que, sério, ele humilhou o espumante francês. Eu falei, gente, o que não é um título, né? O que não é um bebedor de rótulo? E muita gente cai nessa. Tipo, bebe o rótulo, mas não bebe o vinho. Ah, nossa, eu bebi um rótulo de, tipo, 5 mil reais. Aí você fala, tá, beleza. Eu tenho uma última pergunta também, que é essa questão que a gente está falando, por exemplo, do elitismo europeu e etc., dos vinhos europeus, das vinícolas de lá também, né? Os vinhos de lá, aqui, por exemplo, não só aqui no Brasil, mas sei lá, acho que em toda a América do Sul, eles têm muito, sim, valor agregado, por exemplo, por ser de lá, o preço é maior. Então, assim, a sua pergunta dá pra gente dividir em algumas, que eu vou tentar só quebrar um pouquinho. Pro europeu, o consumo de vinho é totalmente diferente pra gente. Porque o vinho pro europeu é vinho alimento, sabe? É vinho pão, é muito normal. Em qualquer lugar que você chega, você vai colocar uma garrafa de vinho lá. E ok, diferente daqui, que a gente tem aquele pensamento que o vinho ainda, a gente tá começando a mudar esse pensamento agora, que é o vinho para lugares, para um momento especial, com uma pessoa especial. Então é todo um momento pra você beber uma garrafa de vinho. E lá não, eles abrem uma garrafa de vinho, tipo, deu bom dia, eu tô bebendo. Então já é o primeiro, que é diferente. A segunda coisa, é igual eu tava falando, quando você compra vinho europeu, quando você compra um bom vinho europeu, você tá comprando pela região. Então você não espera pagar barato por uma região específica, por exemplo, porque você valora para aqueles vinhos, que são vinhos que têm uma tiragem menor, são vinhos que são extremamente, tem uma norma muito, muito, muito rígida, muito rígida mesmo. Então você sabe que você tá bebendo uma coisa muito controlada. A outra coisa, a gente nem pode esquecer de falar dos muitos impostos que a gente paga. Então assim, tudo isso vai fazendo a gente pagar mais caro. Então assim, você pega um vinho da região de Chablis, você pega um vinho sei lá, do Rhône, é totalmente diferente, sabe? O jeito de você comprar é diferente. E quando esse vinho chega pra gente, chega muito caro. Então o que as pessoas pagam lá, sei lá, 5 euros, 10 euros, às vezes, por exemplo, quando você fala 40 euros, é uma coisa muito cara, extremamente caro pra lá, quando chega pra gente aqui, chega exorbitante. Mesmo quando você vai na Argentina, que a gente já tá falando aqui de Novo Mundo, né, do nosso vizinho. Você chega na Argentina, grandes nomes, que aqui você paga 400, 500 reais, você compra lá de 80. Pra você ver como os impostos aqui os impostos no vinho são difíceis. Nossa, que palha, hein? Então, assim, às vezes, é por isso que viajar já compensa por viajar. Mas quando você viaja pra beber, compensa muito, porque você paga um preço justo, sabe? Você paga um preço bom, porque você sabe que aquele mesmo exemplar aqui, você vai pagar 10 vezes mais. Com certeza. Cara, que viagem, né? Não, minha cabeça tá a mil aqui já pensando em várias coisas. Mas hoje, sim, qual vinho hoje falar assim, você vai ganhar um vinho para tomar da sua escolha, qual você escolheria? Claro. Capciosa a pergunta. Acho que o vinho que, se alguém fosse me dar um vinho hoje, eu não pediria nenhum rótulo, assim, muito específico. Na verdade, eu gostaria de receber um rótulo que tivesse muita história, sabe? Sei lá, tipo assim, nossa, eu achei que eu ia quebrar, que esse ano a minha vinícola ia dar um péssimo vinho e deu o melhor vinho da história. Ou, sei lá, eu fiz esse vinho pra homenagear o meu filho que nasceu, ou então homenagear minha esposa, 50 anos de casado. Eu gostaria de receber um vinho que tivesse, assim, muita história. Muita história. Que eu conseguisse sentir a emoção da pessoa em fazer aquela bebida. Então, esse seria o vinho que eu gostaria de receber. Caramba, show de bola, hein? Por essa eu não esperava, hein? Pois eu não estava esperando por essa também. Muito bom, legal. Ale, muito obrigado. Vamos finalizando por aqui. O papo foi excelente. Muito obrigado mesmo pelo papo, pela conversa toda. Eu vou pedir também para a gente não fez no início, mas eu passei o nome, né, do Instagram, mas eu vou pedir que você reitere o arroba do seu Instagram, do Wine Cursos, seu pessoal, se você tiver, ou enfim, canal no YouTube, qualquer coisa que você queira divulgar. E aqui fica os meus agradecimentos pela participação, pela disponibilidade. Passo a fala para o meu amigo John. Poxa, só complemento, velho. Os agradecimentos foi um prazer imenso, né? Bem legal o papo e acho que eu aprendi pra caramba e eu acho que eu fiquei mais curioso. Vou ficar seguindo a página e tentar aproveitar ao máximo, velho. Aprender a beber, pô. Tô bebendo errado.
Então, John, Jelly, eu agradeço a oportunidade. Desejo muito sucesso para a página de vocês, podcast de vocês. É muito divertido, é muito fluido. A gente se sente à vontade em conversar com vocês. E que esse 10º episódio se repita milésimas vezes. Que eu posso estar aqui no milésimo programa de vocês. A gente lembrar dessa 10ª entrevista. E quem gostar de vinho ou acha que não gosta, mas pode descobrir que vai gostar também. Então é só me seguir lá no Instagram, que é Winehouse Cursos. Na verdade, tudo da Winehouse Cursos é meu. O YouTube é meu, o Instagram é meu, o Facebook é meu. Então, de alguma forma, você me encontra. E eu tô lá sempre dando dica e colocando vídeo e ajudando as pessoas. Então, quem tem dúvidas sobre harmonização, fala, Lê, eu vou fazer um jantar, me ajuda a harmonizar, o que eu vou comprar. E a gente tá aqui pra ajudar. Então, no mais, é um prazer. E foi ótimo estar com vocês, meninos. Que bom. Então é isso. John? Bom, e novamente, muito obrigado. E os ouvintes, poxa, compartilha, curte, dá comentário, indiquem as pessoas do qual vocês gostariam de que a gente conversasse, né? E dá um feedback, tudo que acharam. Visitem a nossa página do Apoia-se também, gente, por favor. Vai ter o primeiro link, não sei se é o primeiro ou o segundo link aqui da descrição, acho que é o primeiro, aqui na descrição desse vídeo, que você está vendo pelo YouTube. Se você está vendo pelo Spotify, Deezer, Castbox, qualquer outra plataforma de áudio, também vai ter aqui na descrição do episódio. Considerem, se vocês gostam do nosso trabalho, do que a gente está fazendo, apoiar-nos no nosso sistema de financiamento coletivo, para que a gente possa crescer mais, se profissionalizar, fazer algumas outras coisas mais divertidas, para alegrar-vos e dar informações como essas excelentes informações de vinhos que nós recebemos hoje. Com certeza. E no mais, muito obrigado. Fique com um grande abraço. É nóis, tamo junto, gente. Valeu. Até a próxima.